E agradeço os irmãos. E minha família está comigo, a Daniela, minha esposa, minha filha Lívia e o Gustavo, meu filho, deve estar dormindo aí. Mas muito obrigado, agradeço aos irmãos e é bom vê-los novamente. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, então no texto de Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rejos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. E a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar, irmãos? Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Obrigado porque podemos ouvir a sua palavra, cantar hinos ao Senhor e estarmos juntos como igreja, cultuando a Ti. E eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, aplique a sua palavra em nossos corações. Nós possamos aprender mais sobre Ti e aprender mais sobre nós mesmos, sobre nossa língua e como nós podemos, de alguma forma, refreá-la para glorificarmos ao Senhor. Seja conosco, meu Deus, nos capacite, nos dê forças para isso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem uma história, possivelmente a história mais famosa do último século. Não sei se você já leu esse livro ou se você já assistiu esse filme. Se não, eu recomendo, porque é uma história muito boa, que é a história do Senhor dos Anéis. Se você não conhece a história, eu vou te dar um pequeno vislumbre dela. É um mundo fantasioso onde havia um anel, um pequeno anel, como outros. Mas ele era um anel feito com grande poder. E ele não era só extremamente poderoso. Ele também, o seu poder era maléfico. Ele tinha poder de corromper as pessoas e o seu poder era tão grande que todo mundo que possuía ele acabava caindo na corrupção, acabava se dobrando ao poder maléfico do anel. E por isso, pessoas ali reconhecendo esse mal, eles têm que destruir esse anel. E aí toda a história do filme, do livro, é baseada nisso. E por que eu estou falando dessa história? Porque me parece que, pensando nesse anel, algo tão pequeno e tão poderoso, mas não só poderoso,
algo com poder extremamente maléfico, mal. Me parece que é isso que Tiago fala, é isso que Tiago nos ensina. Como a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, é algo tão pequeno, mas impossível, o homem é incapaz de domá-la. É impossível que o homem tenha pleno domínio sobre a língua. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o quão poderosa é a língua e o quão difícil é de refreá-la. E o tema desse sermão é: cuide da sua língua. Tiago, ele nos ensina sobre a língua, e isso não deve ser só mero conhecimento. Conhecendo e sabendo como a língua é poderosa e como a língua é mal incontido, como o próprio Tiago fala, a gente deve, consciente disso, deve lutar para refreá-la. E só para nós entendermos o que estava acontecendo naquela época, Tiago ele escreveu essa carta para os crentes, para os judeus ali convertidos, para os gentios que se converteram ao cristianismo também. E era um momento muito difícil naquela época. Era um momento de muita perseguição. Aqueles homens eram perseguidos de diversas formas. Eles passavam fome, eles muitas vezes eram presos, mortos. Então eles tinham todo tipo de perseguição. Eles eram perseguidos por Roma, pelo Estado romano. Os judeus convertidos eram perseguidos também pelos judeus não convertidos, pelos judeus que ainda estavam no judaísmo. Então era um momento muito difícil, de muita perseguição. E a gente vê no primeiro verso de Tiago, Tiago 1, verso 1, que ele escreve essa carta para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, eles estavam dispersos, eles estavam em vários lugares ao redor, ali na Palestina, por causa da perseguição. Eles estavam dispersos e Paulo escreve uma carta geral para eles, para todos os crentes ali que estavam dispersos e que estavam sofrendo. Por isso que Tiago, em diversos momentos, ele fala sobre as dificuldades, sobre a provação, sobre o passar pela provação e saber que Deus está formando o crente ao ser provado. E isso é importante quando a gente lê o livro de Tiago. E por isso que Tiago começa o texto falando, nos 2 primeiros versos, ele fala, logo no primeiro verso: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É muito provável que naquela época havia falsos mestres em abundância. Havia muitas pessoas pregando verdades que não eram tão verdades assim. Então eles deveriam não só tomar cuidado com esses falsos mestres, mas Tiago está alertando sobre o cuidado que o mestre deve ter. E eu já alerto, já falo que Tiago fala sobre o cuidado que o mestre deve ter, e ele não está aqui dizendo que as pessoas não deveriam se tornar mestres. Ele não está desanimando ninguém, desencorajando ninguém a ser um mestre, um estudioso, ensinar a palavra, pregar. Mas é possivelmente mais um alerta. Ele está alertando de que, sendo um mestre, nós somos exemplos maior de Cristo, nós somos exemplos a ser seguidos. Então, Paulo fala isso para a sua carta aos Tessalonicenses, como eles se tornaram exemplos aos crentes de Tessalônica. Então, Tiago não está desencorajando. Pelo contrário, Tiago está alertando para eles que eles tenham consciência de que, ao ser mestres, as pessoas olhariam para eles carregavam, eles pregavam a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Então, eles deveriam estar capacitados para isso, moralmente, intelectualmente. Eles não deveriam fazer isso de qualquer forma. O texto de Lucas, capítulo 12, verso 48, diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus está falando que aquelas pessoas que conhecem mais
da palavra de Deus serão cobrados de uma forma maior. E é esse o alerta que Tiago dá ao seu povo. Que Tiago está ensinando que as pessoas, os mestres, deveriam ter consciência de viver coerentemente com o que eles pregavam, com o que eles ensinavam. E ainda mais diante de tantos falsos mestres, como Naamã leu o texto de Jesus repreendendo os fariseus. Então, é a ideia de que eles deveriam ser coerentes, eles deveriam ensinar e viver de forma coerente com o que eles pregavam. E nós vemos no verso 2, o texto fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Esse todos tropeçamos em muitas coisas, talvez nos dê a ideia de tropeçar na própria língua, tropeçar no falar. Da ideia de uma língua tão grande que me faz tropeçar. E eu acredito que essa seja uma ilustração de Tiago, porque Tiago ele é rico nas suas ilustrações. Esse texto, Tiago usa tantas ilustrações tão ricas e tão bem feitas, que eu acredito que seja isso que ele está falando, sobre uma língua tão grande que nos faz tropeçar. E o que Tiago está defendendo aqui não é, portanto, que alguém conseguiria ser um varão perfeito. Ele fala que todos nós caímos, né? Todos nós falhamos. E ele fala, no plural, todos tropeçamos. Ele se inclui. Então, ele não está defendendo aqui uma ideia de que, para você ensinar, você precisa ser perfeito. Porque não existe perfeição ainda nesse mundo. Nós já fomos salvos, mas ainda estamos sendo redimidos por Cristo. E só seremos plenamente redimidos na eternidade, onde nós estaremos com o nosso corpo, nosso novo corpo renovado, plenamente redimido por Cristo. E ali sim nós seremos perfeitos. Mas aqui nós não conseguiremos ser. Mas o que Tiago está fazendo é alertando. O crente, ou na verdade o mestre, ele deve ter plena consciência de que haverá maior cobrança sobre ele. E aqui um alerta. Às vezes a gente pode pensar, tá bom, mas eu não sou professor, eu não sou pastor, eu não sou seminarista, eu não sou mestre, eu não ensino, né? Então esse texto não se aplica a mim, né? A gente pode pensar assim. Mas, em algum nível, irmãos, a gente tem que pensar que todos nós somos mestres. Então, por exemplo, você é pai. Você ensina o seu filho. E se a relação de um aprendiz e de um mestre o mestre ensina, ele transmite informações, conhecimentos, e não só conhecimentos cognitivos, mas conhecimentos que guiam, direcionam uma vida, e isso são características. E é isso que um pai faz com o filho. Ele ensina verdades para os filhos, para que os filhos aprendam e reconheçam e vivam de forma diferente. Então, dessa forma, se você é pai, você em algum nível você é mestre, porque você ensina os seus filhos. E você deve ser coerente, sua vida deve ser coerente com o que você prega, com o que você acredita. Então, isso se aplica também a você. E mesmo que você não seja pai, você já pregou para o seu amigo, para o seu vizinho, para a pessoa da sua família que não conhece a Cristo? E você ensina para ela sobre as verdades de Cristo? Então, de alguma forma, você é um detentor da verdade, no sentido de você conhece a verdade de Deus, você ensina a verdade de Deus. E você deve viver coerentemente com o que você prega. Então, nós que somos crentes, teremos, e quanto mais conhecemos aqueles que ensinam, eles serão mais cobrados, porque eles conhecem mais da palavra de Deus. E por isso esse texto, ele, de uma forma ou outra, ele se aplica a todo crente. Deus espera isso de nós, de todos os crentes que conhecem a palavra de Deus e devem viver de forma coerente, devem lutar para não tropeçar na sua fala. Então, esse texto não é necessariamente só para os mestres, mas, de alguma forma, para todos os crentes. E esse é o meu primeira verdade que nós vimos aqui, de que nós devemos cuidar para não tropeçar.
E agora uma segunda verdade do texto é: cuide da sua língua, pois ela é poderosa. Nós vemos isso dos versos 3 até a primeira parte do verso 5. O texto fala, Tiago fala sobre como ele dá a ilustração dos cavalos e do freio que é colocado na boca dos cavalos. Não sei se você já viu isso, mas é um pequeno mecanismo que é colocado ali perto da boca na boca do cavalo, perto da língua, que se o cavaleiro quiser direcionar o cavalo, ele dá uma apertada, isso deve dar uma leve pressão na boca do cavalo. Se ele apertar mais, vai forçar mais. Mas isso direciona o cavalo. O cavalo vai ser direcionado pelo cavaleiro para onde ele quiser que ele vá, direcionando o seu caminho. E aí, Tiago fala sobre como esse freio é tão pequeno, é algo tão pequenininho, e ele doma um cavalo. Pense, irmãos, que um cavalo não é um animal qualquer, não é um cachorro, por exemplo. Um cavalo é um animal forte. Um cavalo é um animal rápido, é um animal esperto. E, mesmo assim, o cavalo é domado por um pequeno freio que é colocado na sua boca. Então, é a ideia de que, mesmo um cavalo sendo grande, sendo forte, sendo rápido, ele é domado, ele é dominado por algo tão pequeno que está dentro da sua boca. Eu acho que essa ilustração de Tiago é muito boa. E ele continua com suas ilustrações. E Tiago faz um desenho, suas ilustrações são tão claras que você consegue pensar, ilustrá-las na sua cabeça, você consegue vê-las claramente. Essa próxima ilustração dele, ele fala sobre os grandes navios que são controlados pelo pequeno leme. Pense, irmãos, num navio. Você já viu um navio de perto? Eu nunca vi, mas acredito que seja algo imenso. Se você vê um avião e já vê que é algo tão grande, né? Um navio deve ser bem maior. E ele fala sobre como esse navio, como os navios, né, são fortes o suficiente para poder navegar em alto mar, para poder resistir a grandes tempestades e rijos ventos duros, fortes. E o navio, ele aguenta tudo isso. O navio, ele não se dobra a essas coisas, ele não cai por essas coisas. Mas o navio, ele é direcionado por um pequeno leme, uma pequena placa na parte traseira do navio que direciona ele para um lado, para o outro. Então, um navio tão grande que não é domado, não é direcionado pelas fortes ondas, os fortes ventos, mas uma pequena peça na sua parte traseira pode mudar o seu rumo. E aí o timoneiro pode direcioná-lo para um lado ou para o outro. E são ilustrações muito claras do quanto coisas grandes como um navio é direcionado por algo tão pequeno como o leme, pequeno proporcionalmente, né? Ou um cavalo é dominado pelo freio que está na sua boca. E aí Tiago vem e aplica isso, e ilustra de forma, nos dá a ilustração mais clara do que ele quer dizer. Ele fala sobre a língua, que é um pequeno órgão, e se gloria, se gaba de grandes coisas. Ele nos fala sobre como, no comecinho do verso 5, sobre como pequeno órgão se gaba de grandes coisas. E isso deve nos ensinar, irmãos, quão poderosa é a nossa língua. Nós, muitas vezes, não damos conta disso, nós não compreendemos o tamanho disso, mas o nosso falar, o que nós falamos, quer seja em casa, quer seja o que nós ensinamos, tem grande poder, tem grande influência. Então, Tiago está demonstrando o grande poder da língua, e ele quer que nós enxergamos isso. E por isso que nós devemos ter cuidado com nossa língua, porque ela é poderosa, ela tem grande poder. Uma terceira verdade, irmãos, que nós encontramos nesse texto, é que nós devemos cuidar da língua, pois ela é destrutiva. E aqui nós devemos enxergar que ela não é só poderosa, mas ela é destrutiva. Ela tem um poder de grande destruição. Na segunda parte do verso 5, Tiago fala sobre como uma fagulha, uma pequena brasa, uma pequena chama,
pode colocar brasas em uma grande selva. Pense nessa ilustração. Nós estamos num tempo, né, nessas últimas semanas, ouvindo muito sobre isso, sobre como o Brasil tem passado por grandes queimadas, grandes incêndios. Pense nisso, numa grande floresta que é incendiada por uma bituca de cigarro, uma pequena chama que é colocada. Pense no poder destrutivo dessa pequena chama que pode destruir tão grande selva. É isso que Tiago quer nos mostrar. Nós precisamos enxergar o quão destrutiva pode ser a nossa língua. Pense como uma família pode ser destruída na língua pelo falar. Pense como pessoas podem sofrer por isso. Pense no poder destrutivo de tudo isso. Como a gente deve ter cuidado com isso. Tiago continua, ele fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Essa expressão mundo de iniquidade, ele quer dizer o quão iníquo, o quão cheia de maldade é a língua. E se nós olharmos para o terceiro mandamento, de usar o nome de Deus em vão, nós podemos ter uma ideia de falar, ou nós como crentes que carregamos a imagem de sermos cristãos, e tantas vezes não expressamos isso com nossa fala. Nossa fala não parece de crente. E isso, de certa forma, utiliza o nome de Deus em vão. As pessoas olham para o crente e falam, essa pessoa é crente, mas ela não fala como crente, ela não vive como um crente, ela não parece crente. Então, o nome de Deus está sendo utilizado em vão. É uma das possíveis aplicações para este mandamento. Então, pense como a nossa fala deve refletir a vida cristã. Como nós devemos tomar cuidado com como falamos com as pessoas, para que nossa fala seja abençoadora e não destruidora. Porque, sim, a fala do crente, a fala de qualquer pessoa, tem poder para destruir reputações, para destruir pessoas, destruir famílias. Então, precisamos tomar cuidado para não machucar as pessoas, fofocas. Tudo isso fala contra as pessoas. E tudo isso demonstra a extrema maldade da língua. Tiago continua. Ele fala que a língua é um membro que contamina todos os outros, incendeia a existência e é incendiada pela existência. E é incendiada pelo inferno. A língua, ela incendeia o curso da existência humana. Ela pode destruir a vida de uma pessoa. Mentiras podem acabar com casamentos, podem acabar com relacionamentos, com famílias, com empregos, com vidas. Uma pessoa pode ser destruída pelas palavras. E então este é um alerta para que nós não utilizemos, o verso 2, como Tiago fala, que nós todos tropeçamos em muitas coisas. Para alguns crentes isso pode virar uma muleta. Se todos nós tropeçamos, se nós somos incapazes de domar a nossa língua, como Tiago vai nos falar mais para frente, pode se tornar uma certa muleta de... Se todo mundo tropeça, eu tropecei aqui, está tudo bem, né? Não é tão pesado, porque é comum. Mas a gente não deve se acomodar com isso. A vida do crente não deve ser assim. O crente deve ser motivado por viver uma vida de conformidade com Cristo, se tornando cada vez mais... estando cada vez mais em conformidade com Cristo. Por isso que nós não devemos nos conformar com os pecados da nossa língua, com a maldade da nossa língua. Nós devemos, pelo contrário, buscarmos mudanças com nossa língua. Nós devemos ter cuidado com a nossa língua. E Tiago diz que a língua não só incendeia, mas ela é incendiada pelo fogo do inferno. E aqui é um alerta, talvez, do mais duro, porque o que Tiago está dizendo aqueles que não domam sua língua, aqueles que têm sua língua que é dominado pela iniquidade, pela maldade da sua língua, aqueles que têm sua língua solta e que
não se, que se dobram a ela e que não a dominam, mas se dobram a ela, são dominados por ela, esses são lançados no fogo do inferno e são queimados por ela. A língua não tem só o poder de incendiar os outros, mas aquele que é dominado pela sua língua será incendiado pelo fogo do inferno. Então, Tiago é muito duro. E em todo o seu texto, toda a sua epístola, Tiago é muito prático. Aqueles homens, eles estavam sofrendo diante das perseguições. E Tiago, obviamente, existe teologia no livro de Tiago, mas Tiago fala de forma muito prática para a vida do crente, para como viver a sua vida diária. E ele ensina claramente sobre como nós devemos ter consciência do tamanho da maldade, da iniquidade da língua humana. Então, como que isso deve ser uma preocupação do crente. Todo crente deve compreender isso e lutar contra isso. Ele ainda fala que todas as espécies de animais podem ser controladas pelos homens. Porém, o homem não consegue controlar a própria língua. Ela é mal incontido, cheio de veneno mortal. E aqui ele usa mais uma ilustração. Imagine uma língua de uma serpente, né? E a gente pensa naquela aquela mordida venenosa da serpente. E pense como o homem, como o ser mais importante da criação. Deus o colocou como seu regente aqui na terra, como seu mordomo. O homem tem capacidade para domar todos os animais. A gente vai no zoológico e a gente vê um elefante lá, porque o homem conseguiu dominá-lo. O homem conseguiu subjugá-lo no sentido de dominá-lo mesmo. O homem consegue caçar grandes animais, grandes baleias. E então o homem tem capacidade disso, mas o homem não consegue dominar a sua língua. Ele não consegue domar a sua própria língua. E mesmo tão pequena, ela ainda assim é tão poderosa e tem um poder tão maléfico, a ponto de o homem não conseguir dominá-la. Nós devemos compreender isso, compreender o tamanho da verdade que Tiago nos fala, o tamanho do impacto disso para as nossas vidas. E, conscientes disso, lutarmos contra tamanha maldade incontida na nossa língua. E uma última verdade, irmãos, que nós podemos enxergar nesse texto, o crente deve cuidar da sua língua para que ela não seja fonte de bênção e de maldição. Nós vemos isso dos versos de 9 a 12. Tiago fala que com ela, com a nossa língua, nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos os nossos irmãos, que são feitos à imagem e semelhança de Deus. E aqui Tiago já deixa claro uma questão. Às vezes nós poderíamos usar, de artifícios, falando que nós devemos tratar bem os crentes, os nossos irmãos, mas e aquele meu chefe? Aquele cara que é duro, que é ruim, maldoso? Eu preciso falar bem dele, ou eu preciso conter a minha língua contra ele? Às vezes as pessoas podem usar desses artifícios. Não, mas contra ele não, esse cara é ruim mesmo, Não tem problema de falar mal dele. Mas Tiago está falando não para nós contermos a nossa língua apenas contra os crentes. Ele fala sobre as pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então Tiago está abrindo. Nós não devemos ser fonte de bênção quando nós estamos aqui no culto, cantamos, estudamos, falamos sobre Deus e, ao mesmo tempo, nós saímos aqui, chegamos no trabalho e falamos mal do nosso chefe. E ele está sendo claro, nós não devemos ser fonte de maldição com nossa língua para nenhuma pessoa, quer seja crente, quer não seja crente. Ele está generalizando. Nós não devemos, a nossa boca não deve ser fonte de bênção e maldição. E cada vez acho que o texto vai ficando mais difícil de lidar, porque é difícil de nós lidarmos muitas vezes na vida prática, na nossa vida diária. Pense naquele seu vizinho chato, pense
nos problemas no seu trabalho, com o seu chefe, com as pessoas que trabalham com você. Quantas vezes nós temos dificuldade para contermos a nossa língua, para contermos o que nós falamos. E mesmo assim, isso não, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, eles não abrem um precedente para que nós possamos soltar a língua. Tiago está nos dizendo que nossa língua não deve ser fonte de bênção e de maldição. E ele nos dá a ilustração das fontes, né? Uma fonte de água, ela não pode jorrar água salgada e água doce. Hoje em dia eu acho que não tem mais tanto, mas quando eu era menino eu lembro que andava na rua com minha mãe e às vezes perto de casa tinha uma bica de água, uma fonte de água. E era aquela água limpinha, de alguma nascente. E eu lembro que às vezes eu parava lá, bebia água, minha mãe dava uns tapas porque não queria que eu bebesse aquela água lá. Mas a gente via isso. E aquela fonte de água ali, ela só saía água doce. Ali não saía água salgada e água doce. Não saía água amarga e água doce. Era sempre água doce. Não importava se era de dia, se era de noite, a hora, qual o dia da semana. Não importava. Aquela fonte só jorrava água doce. E por isso que a língua do crente, a boca do crente não deve ser fonte de bênção e fonte de maldição. Tiago usa o exemplo também dos frutos. Ele fala que uma figueira não pode produzir azeitona. Uma videira não pode produzir figos. E muitas vezes nós, como crentes, temos produzido frutos que não são necessariamente os frutos de um crente. Esse texto, irmãos, deve nos fazer refletir tão duras essas verdades. É a terceira vez que eu prego esse texto e parece que cada vez que eu prego é um tapa na cara, sabe? De tão duro que é esse texto, de tão duras são essas verdades. Tiago conclui o texto falando que... conclui não, né? Mas talvez uma ideia conclusiva para esse texto muito boa é que não é conveniente que isso seja assim. Não é conveniente que o crente tenha uma língua, tenha uma fala, tenha uma boca que abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. Isso não deve ser assim. E Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, a nossa boca, muitas vezes ela está externalizando o que há no nosso coração. Nós precisamos da graça de Deus para que nós tenhamos, dia após dia, uma vida renovada, uma vida transformada, um falar renovado, um coração renovado em Cristo, um coração mais puro. Nós precisamos de Deus em nossas vidas para isso, para que nossas bocas não sejam fontes de maldição. E eu separei alguns textos aqui, irmãos, que nos orienta sobre uma fala pura, uma fala que edifica, uma boca, uma língua edificante. Provérbios 15, versos de 1 a 2, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Provérbios 25, 11 diz: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro. Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 24, 26 diz: a resposta sincera é como um beijo nos lábios. E Provérbios 25, 15 diz: a língua branda esmaga ossos. Todos esses textos nos ensinam sobre como deve ser o nosso falar. E, por fim, irmãos, eu queria trazer-nos a reflexão sobre a nossa língua, sobre o nosso falar. E pense na sua vida, na última semana. Quantas vezes você traiu a Deus com a sua língua? Quantas vezes nós estamos aqui no domingo e
cantamos louvores a Deus, mas quantas vezes com a nossa língua nós traímos a Deus durante a semana? Como você tem tratado seu esposo, sua esposa, seu marido? Suas palavras são pesadas, são duras, são sempre negativas. Como você tem falado do seu chefe para os seus colegas, para as pessoas que trabalham com você? Como você fala a respeito de política e dos políticos? Parece que a gente pode falar mal de ninguém, mas de político a gente pode falar mal. Isso aí você não precisa ter freio nenhum, né? Não parece? E não é assim. A gente precisa ter uma fala edificante. Como você fala do pastor da sua igreja, dos líderes da sua igreja, dos seus irmãos em Cristo? Como você fala, em geral, com as pessoas que estão perto? Você tem aquela fala dura? Você é reclamão demais? Você parece que nunca está satisfeito? Você coloca fogo em vez de apagar o fogo com a sua boca? O que você fala daquelas pessoas que não gostam de você? Tem pessoas que não gostam de você, o que você fala delas? Você simplesmente tira todo o freio e essas pessoas, ok, essas pessoas tudo bem a gente falar mal delas? Suas piadas são sujas, são pesadas, são imorais? Isso não convém para um crente que professa Cristo, que glorifica Cristo com sua boca, mas que muitas vezes profere palavras, coisas imundas, coisas sujas. O que você tem cantado com a sua boca? As músicas que você canta, adoram a Deus ou elas adoram o diabo, ao sexo, a qualquer coisa desse tempo, desse mundo? Tiago diz que não é conveniente que essas coisas sejam assim. Por isso que nós devemos pensar e refletir. Esse texto é duro, mas esse texto é verdadeiro, irmãos. E cada vez que a gente lê, que a gente ouve esse texto, a gente deve refletir sobre isso. Nossa boca tem sido um instrumento de Deus ou um instrumento do diabo? O que nós temos professado com a nossa boca é coerente com o que nós cremos, com o que nós falamos que cremos? Salmo 141, verso 3 diz: põe em guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. O salmista aqui pede a Deus para que Deus vigie a sua fala. E essa deve ser uma oração nossa. Nós devemos constantemente orar, pedir graça de Deus para termos a nossa boca, termos a nossa fala redimida por Deus. Deus não é aquele que nos redime apenas nos tirando da morte. Ele nos redime transformando a nossa vida, diariamente nos santificando. Então, nós precisamos diariamente pedir a Deus para que Ele trate o nosso falar, trate o nosso coração. Todos nós precisamos cuidar disso. A nossa boca deve ser um instrumento de louvor a Deus e não um instrumento de maldição. O Salmo 19, verso 14 diz, Davi ali diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As nossas palavras devem ser agradáveis a Deus. Não apenas o que nós cremos, não apenas o que nós acreditamos, mas o que nós falamos deve ser agradável a Deus. Irmãos, por fim, lembra daquela historinha que eu contei do começo? Na verdade, não é uma historinha. Lembra da história que eu contei do Senhor dos Anéis, daquele poder incontido naquele pequeno anel, um poder maléfico? A história é que eles vão caminhando para destruir aquele poder incontido. E o poder é tão grande que o portador do anel não consegue sozinho. Várias vezes ele está a ponto de cair, de não se levantar novamente. Mas ele tem amigos que o ajudam, que o encorajam, que dão força para ele passar por essas dificuldades. E nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos domar a nossa língua. Tiago já falou isso. Nós precisamos de alguém, de um amigo que é o maior de todos, que é aquele que ele sim conseguiu domar a língua. O texto de Lucas 4, verso 22 diz, falando sobre Jesus: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? João 7,46 diz: responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jesus
é o homem perfeito. Jesus é o nosso exemplo perfeito de perfeição. Ele é o varão sem pecado perfeito. Ele foi o único capaz de domar sua língua. Foi o único capaz de ter uma boca que era a fonte exclusivamente de bênçãos. Ele é o que nós não somos quando nós olhamos para esse texto de Tiago. Ele é aquela pessoa, a única pessoa que foi capaz de domar mal tão poderoso, incontrolável. Ele foi o único. E nós precisamos de Cristo para isso. Nós precisamos de Cristo para domar as nossas línguas. Sem Cristo, ou no nosso poder, nas nossas forças, nós somos incapazes. Nós precisamos, irmãos, orar e pedir constantemente a Deus que Ele redima nossas línguas. Nós precisamos dos meios de graça que Deus nos deu para termos uma fala redimida, uma língua que seja fonte de bênção para a nossa casa, para a nossa família, nossas esposas, maridos, nossos filhos, para todos que estão ao nosso redor, para que nós sejamos olhados como crentes que têm uma fala coerente com o que crê. Nós precisamos de Cristo, para que nossa fala seja transformada. E um dia nós teremos uma fala plenamente transformada, plenamente redimida. Mas nós não devemos nos contentar apenas com isso. Nós devemos lutar em Cristo, pedindo a Cristo, diariamente, que Ele nos transforme e redima nossa boca, redima nossa língua. Vamos orar, irmãos? Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos ler Sua palavra, nós podemos ser confrontados por ela, com palavras tão duras que Tiago nos ensina, e tão duras, mas verdadeiras. E eu peço que o Senhor seja conosco, com cada irmão aqui, comigo, que o Senhor trabalhe na sua igreja, que o Senhor trabalhe no coração de cada um aqui, transformando e renovando, redimindo nossas falas, para que nós possamos, que nossas línguas falem o que nosso coração está cheio e que nosso coração esteja cheio de Ti. Que nossas línguas professem a Ti, nossas línguas sejam fontes de bênção. E nós precisamos do Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Seja conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.